Bom, já estamos gravando. Então, boa noite a todo mundo. São 8h30. A gente vai ter hoje a apresentação dos trabalhos, né, feitos na disciplina de seminário. E são 7 trabalhos ao todo. E eu vou pedir, então, para que os grupos já fiquem preparados nessa ordem que eu coloquei ali no chat. Quem estiver chegando depois, tá? Por favor, dá uma olhada de novo na pergunta para quem está ali. Vou fazer o seguinte, eu vou colar aqui de novo a lista, que agora está com mais gente, então está ali a ordem, melhor assim. E peço que a pessoa que for compartilhar a tela já fique com o arquivo preparado, tá? Para quando eu passar a palavra para o segundo grupo, terceiro, enfim, ele já compartilhar e começar a apresentação. Tudo bem? Boa noite, Gustavo, professor. Uma dúvida, é o PDF, eu ponho ele em tela inteira, que vai ficar bem... Ctrl L. Mas você pode dar zoom, né? Você vai dar zoom, obviamente. Quando você estiver falando, você vai apertando Ctrl mais aí no teu teclado, que ele vai dando zoom. Ok? O ideal é fazer isso. Dá um Ctrl L, tá? Ctrl mais a letra L, que ele bota a tela cheia, e você bota Ctrl mais e controla com o mouse, ou com o dedo, né? Se você estiver usando celular ou tablet, o ponto que você está da apresentação, tá? Tá, vou treinar aqui. Se você tiver problema, se vai demorando muito, deixa da maneira que você conseguir, dando zoom e vai focando, deixa num tamanho já que dê para enxergar. Eu vou tentar disponibilizar essa apresentação depois, então o pessoal pode dar pause quando for assistir, não tem problema. Ok? Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu peço que todo mundo fique com o microfone desligado. Eu tenho como desligar aqui também, mas já avisando. Então, quando tiver um falando, peço que os outros integrantes também desliguem. E quando forem falar, aí troquem quem tiver com o microfone, quem vai ficar com o microfone ligado. Eu vou deixar o meu também desligado, mas vou pedir então para o grupo 1 já pode compartilhar. Acho que você tem permissão para fazer isso. Quem que vai apresentar? Sou eu, professor. Eu vou compartilhar aqui. Tá bom. Ok. Vou começar aqui, tá? Você tem 10 minutos. Pode começar. Todos conseguem ver? Sim, boa. Ok. Tá ok. Bom, gente, nosso trabalho foi tentando fazer uma pesquisa para descobrir um pouco do perfil do carioca durante a pandemia em relação ao lazer, né? Como é que o carioca estava se comportando. Então, nós fizemos montamos um formulário através do Google Forms e fizemos uma distribuição, uma divulgação através das nossas mídias sociais, né? E, assim, essa divulgação, a gente acho que a gente foi bem sucedido com relação a essa distribuição, essa divulgação. Nós conseguimos um total de 602 respostas em 4 dias, praticamente. E acho que foi bem interessante isso aqui. Apesar da gente saber que a gente não tem um resultado assim, um probabilístico correto, né? A gente não consegue verificar a margem de erro com relação a essa amostra, então a gente não tem uma precisão em relação à nossa população, né? População geral. E aí, com o resultado que nós obtivemos, nós podemos verificar através dessa tabela, que eu não sei se todos conseguem verificar os dados, para mim aqui está bem legível, mas eu não tenho certeza para vocês. Mas observando por esses dados que nós temos aí pela amostragem, nós tivemos uma base assim, mais de entrevistados. O perfil básico do entrevistado foi basicamente mulheres, né, da Zona Norte, na faixa entre 15 e 22 anos, observando sempre as máximas, né? Mas foi bem distribuído, no meu entendimento, acho que foi bem distribuído entre as zonas, e temos esse resultado que está apresentado aí na tela.
E aí nós buscamos também, com relação a pesquisar a parte de exercícios, lazer, o que as pessoas, os entrevistados, estavam fazendo, como é que eles estavam se comportando em relação à pandemia. E na parte dos exercícios físicos, nós verificamos que 31%, 31,55% optaram por fazer exercícios dentro de casa. Só que se a gente pegar todo mundo que optou por fazer exercícios externos e somarem todos os resultados, se observarem aqui no nosso gráfico aqui, nós temos exercício dentro de casa, né? Muitas pessoas não responderam, mas aqui o percentual que respondeu, muitos estavam fazendo exercício dentro de casa, mas a gente viu que muita gente não foi muito conservadora, né? Se a gente começar a somar os valores dos exercícios externos, ele vai chegar muito próximo do valor aqui do exercício dentro de casa. Então, isso mostra que as pessoas não foram tão conservadores assim em relação à pandemia, não se preocuparam tanto com essa questão. Aí nós perguntamos também para os nossos entrevistados quais as mídias sociais que eles estavam mais utilizando durante a pandemia. Assim, parece meio óbvio, mas a nossa resposta maior com relação da maioria foi o WhatsApp, seguido por Instagram, Facebook e Twitter, com esses percentuais que estão apresentados nesse gráfico. Isso é uma coisa que meio que acompanha mais ou menos o senso comum, acho que todo mundo imagina que essa mesmo fosse a relação dos aplicativos de mídias sociais que mais utilizados, né? Então, isso meio que acompanhou o normal que a gente imaginou. E aí, para a parte de atividades de lazer, muitas pessoas estavam optando por assistir filmes, séries e em casa, para se manter com alguma sanidade, né, com alguma atividade mental, enfim, para não ficar completamente alienado do mundo, enfim. E aí tinha gente que optou por cozinhar, enfim, aqui tem os dados mais ou menos distribuídos de como foi, mas realmente a maioria das pessoas ficou tendo mais assistindo filmes, enfim, como lazer em casa. E aí a gente perguntou quais os serviços de streaming que elas que estavam mais utilizando. E o Netflix, seguido do YouTube e o Spotify, eram os maiores, eram os aplicativos com maior utilização. Então isso denota que a gente aqui com relação a assistir filmes e séries, quais os aplicativos que estavam sendo mais utilizados, né? Bate um pouco com as informações do que os respondentes, né, os entrevistados responderam para a gente em relação à sua atividade principal. Assim como conclusão, a gente viu que a partir do perfil do nosso entrevistado, que eram basicamente pessoas jovens do sexo feminino, a gente vê que realmente as pessoas não estavam muito preocupadas, nosso sentimento, né, muito preocupadas com a pandemia, e que isso representa, através da forma como elas estavam fazendo exercícios físicos e dos aplicativos que estavam utilizando, né, que realmente, assim, uma percepção que nós temos que as pessoas mais idosas não estavam utilizando muitos desses aplicativos e tal, isso estava seguindo mais pelas pessoas jovens. Então, basicamente, foi esse o nosso trabalho. A nossa conclusão é mais ou menos em relação a isso, tá? E aí eu vou abrir para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta com o nosso trabalho. Sejam gentis, por favor. Bom, primeiro, parabéns, tá, pelo trabalho. Palmas virtuais aí para vocês, tá? Obrigado. E a apresentação você gastou até menos tempo do que estava reservado, mas tudo bem. Bom, eu vou abrir para, se alguém quiser fazer uma ou duas perguntas, tá? Eu estou reservando mais ou menos uns 5 minutos de perguntas e no final a gente tenta voltar se der tempo. Tá? Então, alguém tem alguma pergunta para fazer para esse grupo? Pode fazer pelo chat ou o microfone.
Eu não estou com o chat ligado, professor. Se você puder traduzir para mim as perguntas. Tá. É que você está compartilhando, né? Mas o chat aparece em cima quando alguém escreve. Alguém? Eu não estou vendo. Eu vou. Ninguém? Eu vou perguntar então, tá? Fique à vontade. Uma pergunta e outra uma sugestão. Uma pergunta naqueles gráficos que vocês apresentaram daqueles setores ali, o que representa aqueles setores que não tinha nada escrito ali? Aqui são valores com baixo percentual de amostra, de resposta. Tá. É porque o que acontece? O Excel ele acabou não jogando para cá os valores, né? Na hora da gente gerar o gráfico, o Excel não conseguiu jogar aqui a fonte adequada para isso. Então acabou realmente faltando aqui uma informação mais detalhada. Talvez se a gente tivesse colocado aqui outros, alguma coisa do gênero, talvez ficasse mais interessante o gráfico. Mas na hora, realmente, só veio agora. Enfim. Não, tudo bem. E uma outra coisa que eu falaria seria uma sugestão, assim, como vocês conseguiram uma base de mais de 600 pessoas, né, e conseguiram ver por sexo, também aonde a pessoa morava e por idade, alguns desses gráficos, dessas informações, seria interessante fazer algumas comparações por sexo, por idade, fazer o cruzamento de algumas variáveis, né, para tentar ver algum tipo de associação. Eu confesso que nós pensamos tudo isso, professor, mas o que acontece? Nós tínhamos até mais perguntas do que essas que foram apresentadas, tá? Mas nós ficamos com medo como que esse pôster seria apresentado. Nós ficamos com medo de ficar muito poluído de tanta informação que a gente teria. E aí a gente tentou pegar as informações que a gente achou mais relevante do nosso questionário em relação ao nosso tema. Por isso que o nosso trabalho não tem tanta informação assim, está um pouco mais reduzido. Mas, de fato, a gente pensou nas hipóteses de traçar, assim, por exemplo, por que eu falei que as pessoas, a maioria que optaram por fazer exercício fora de casa eram jovens? Porque eu tenho essa informação. Infelizmente, eu não tive como traduzir isso para cá por conta de espaço do pôster. Mas eu sei essa informação por conta do nosso formulário, das nossas respostas. Sim. Eu consegui traçar isso internamente, né, aqui para cá, mas eu não consegui expressar isso. Aqui, já nesse daqui, para a gente tentar traçar o perfil, eu já fiz um pouco mais desse jogo de cruzamentos, né, de dados. Onde a gente conseguiu cruzar os dados das zonas com as idades, com os sexos, para a gente tentar entender onde que estava a distribuição das pessoas que responderam. Mas realmente a gente como a gente estava um pouco na dúvida de como montar o pôster, a gente ficou com medo de ficar muito poluído. E aí, com relação ao tamanho, até na hora da montagem, a gente utilizou um aplicativo chamado Canva. E o Canva é um aplicativo web, eu não sei se as pessoas conhecem, e aí a nossa visualização mesmo já era ruim na hora da montagem. Então a gente ficou com mais medo ainda na hora da apresentação final para vocês. Tudo bem, entendi. Eu vou pedir, então, se alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Os outros integrantes do grupo querem complementar alguma coisa? Que ele possa ter esquecido? Não? Professor? Oi? Só uma dúvida. Se for um pôster comparando dentro de uma iniciação científica, o que o senhor alertaria a gente para não errar, o que acertar? Em relação a esse trabalho específico? Isso, teria que ter muito mais informações, teria que ser mais detalhado. Não existe uma regra para isso, tá? Não existe uma regra. Você tem que fazer aquilo, trazer informação que a sua pesquisa forneceu. Tá? A gente pode falar sobre isso melhor no final, porque isso é uma pergunta mais genérica, se sobrar tempo, mas não existe uma resposta absolutamente correta para isso. Tá? Então, assim, não há um erro em relação ao que foi feito. Eu só estou dizendo que, dado que tinha mais variáveis, poderia ter explorado mais algumas coisas. Ok? Ok. Então, agradeço de novo, tá? Parabéns pelo trabalho. Vou pedir para você deixar de compartilhar a tela.
E a gente se prepara, então, para o próximo grupo, que é o grupo da Camila, João Gabriel, Leonardo e tem 3 Lucas, né? Não sei se continua assim exatamente, mas quem que vai compartilhar a tela? Lucas Uchoa. Ok. Deixa só eu anotar aqui, peraí. Você tem, então, 10 minutos. Pode começar. Oi, pessoal, boa noite. O Lucas está compartilhando, mas eu vou começar agora com a apresentação, tá? Bom, boa noite, professor, turma, professores convidados. Nós somos o grupo 2, grupo composto por Camila Machado, João Rodrigues, Leonardo Souza, Lucas Garçoni, Lucas Oliveira e Lucas Uchoa. E nós temos como tema o acesso à educação durante a pandemia de Covid-19. Nós decidimos que esse é um tema relevante e importante para o atual momento que estamos passando, visto o grande impacto que essa pandemia está tendo no nosso cotidiano, principalmente agora a partir de março desse ano, quando vimos um cenário de quarentena e isolamento social em todo o país. E todas as áreas foram afetadas, né, de alguma forma, e com a educação não foi diferente, sendo essa, inclusive, do nosso ponto de vista, uma das áreas mais afetadas pelas medidas de isolamento social. Algumas instituições, inclusive, ainda hoje seguem com as aulas suspensas. Outras tiveram um desafio de se adaptar a um modelo novo de educação à distância em pouco tempo e sem saber também ao certo quanto tempo teria que manter esse novo formato. E já os estudantes têm como desafio o fato de que podem ficar limitados pela conexão com a internet para ter acesso a essas aulas. E com essa realidade e esses problemas em mente, nossa pesquisa teve como objetivo investigar e entender um pouco mais sobre como tem sido a adaptação dos alunos e também das instituições de ensino a esse momento, e também entender o impacto dessa situação na vida dos alunos e na qualidade do aprendizado, né? E agora o João, do nosso grupo, ele vai explicar um pouco melhor sobre a metodologia que a gente usou para a nossa pesquisa. Boa noite a todos. A nossa pesquisa usou a plataforma do Google Forms para elaborar o formulário. Ela foi divulgada através de redes sociais, mais precisamente o WhatsApp, ok? Com o objetivo de atingir todos os níveis de ensino do Rio de Janeiro. Ela elaborou questões como questões muito escolhas e discursivas, como qual a instituição do entrevistado, o nível de ensino dele, a idade do próprio e a opinião do entrevistado diante das medidas adotadas pela instituição que ele frequenta. Ao todo, a gente teve 93 respostas, desde alunos do ensino fundamental até a pós-graduação. A idade deles variava de 9 a 51 anos. Agora eu vou passar os resultados para o Lucas. Não estamos ouvindo, tá? Não sei se está desligado o microfone. Alguém quer assumir que eu acho que o Lucas está com problemas? Alguém quer continuar de onde parou? Oi, professor. Ele tá online, mas eu acho que está tendo algum problema. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Sim. Agora sim. Era para ser o Lucas Oliveira, mas eu vou assumir daqui então. Então, nós entrevistamos 93 pessoas, 70% desses alunos são de graduação, o restante ficou com mestrado, com ensino médio, ensino fundamental, também teve curso técnico, e nós tivemos que 98% dos alunos que responderam à nossa pesquisa, eles já estavam no modelo de aulas presenciais antes da pandemia. Uma das perguntas que a gente fez é o que você acha sobre as medidas realizadas pela sua instituição de ensino para enfrentar a pandemia? Nós vemos que mais da metade dos alunos que responderam ou muito bom ou bom. E também teve 22% responderam médio, 9% ruim, 11% muito ruim, e teve 3% aqui que foi não sei. Continuando aqui,
nós perguntamos se os alunos estavam considerando que esse novo modelo de ensino estava sendo eficiente para eles. E nós tivemos que 62% praticamente dos alunos disseram que consideravam que não estavam sendo eficientes. Eles também disseram que 69% também disse que não gostaria de continuar com as aulas online após a pandemia. E também tivemos o dado de que 81% dos alunos disseram que já tiveram algum problema de estabilidade na internet durante as aulas online. E o dado que foi bem importante para a gente é que 51% dos alunos responderam que sentem que estão sendo prejudicados durante esse período de isolamento. Uma outra pergunta que nós fizemos foi em uma escala de 1 a 5, como foi a sua adaptação ao novo modelo de educação da instituição? Nós vemos que não teve nenhum pico aqui nas respostas, foram bem parecidas, teve apenas um leve ressalto aqui no número 4, mas a média ficou realmente aqui entre 3, alguma coisinha. Uma outra pergunta que nós fizemos foi que no final da pesquisa a gente deixou um campo aberto para que os alunos pudessem sugerir o que eles acham que as instituições de ensino ou que os professores poderiam melhorar durante esse período. E as mais recorrentes foi a resposta de que as aulas poderiam ser mais interativas e que o aluno poderia participar mais. Uma outra resposta foi que os professores poderiam disponibilizar as aulas offline. Outra resposta foi que os professores poderiam diminuir a carga de trabalhos extras. E teve algumas pessoas realmente que responderam isso, que é difícil conciliar a faculdade ou o estudo com afazeres domésticos. E, por fim, uma outra resposta recorrente foi que os professores poderiam formar grupos de estudos entre os alunos para incentivar o entrosamento da turma. E agora o Lucas Garçoni vai fazer aqui a conclusão. Bom, turma, tendo em vista os aspectos observados, a nossa pesquisa foi feita com o objetivo de entender um pouco depois da pandemia. A educação é extremamente importante para os cidadãos. Porém, a mesma não foi realizada nenhum processo de amostragem, podendo os resultados não refletir na sociedade. Chegamos a muitos resultados, como não acesso às aulas, remotas ou não, algumas ao vivo, outras em vídeo, variando muito entre essas duas para ter maior acessibilidade ao conteúdo. Também coletamos informações da adaptação dos alunos e o acesso às aulas. Muitos deles não têm acesso à internet ou aparelhos eletrônicos, dificultando ainda mais as aulas à distância e impossibilitando de alcançar esse determinado público com esta dificuldade na nossa pesquisa. Visualizando os dados, vimos que praticamente a metade da amostra se sente muito prejudicada com o novo modelo de ensino de sua instituição, enquanto que apenas 8,7% acredita que não foi prejudicada pela mudança. Não foi perceptível a relação entre a idade e o prejuízo levado ao aluno com esses métodos. Bom, então, esses números são preocupantes quando se trata de algo tão importante, como a educação, que é essencial desde a sua base até a superior. Porém, é importante ressaltar a relevância do isolamento perante a essa pandemia para a saúde dos estudantes e seus familiares. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado, professor, pelo espaço e a atenção de todos. Qualquer pode ser falado agora. Bom, parabéns ao grupo, tá? Palmas também para vocês, virtuais. Uma coisa que eu tinha esquecido de comentar, mas acho que seria legal, se vocês estiverem com câmera aí, era um bom momento para aparecer, né? Enquanto vocês estão apresentando, né? Eu acabei não comentando isso no outro grupo, mas se vocês estiverem com câmeras aí funcionando, pelo menos os integrantes do grupo é uma boa hora para aparecer. Ok? Eu vou perguntar quem tem alguma dúvida. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Eu professor. Diga. Teve alguma pergunta para eles assinalarem se a instituição de ensino era pública ou privada? Oi, eu não sei se eu entendi. Não sei se eu entendi direito, se era público ou privado. O Instituto de Ensino, se vocês perguntaram,
dicionário contemplou se Assim, o ensino era particular ou público? a gente não colocou essa pergunta específica, mas nós colocamos um campo aberto para os alunos poderem falar a faculdade, né? E assim, foi bastante variado, teve muita resposta entre as públicas e entre particulares também, mas acho que, no geral, a gente não colocou esse dado aqui, mas acho que, no geral, teve mais pública do que particular. E ficaram, assim, todas, quase todas aqui pelo Rio. Teve uma ou outra, assim, fora, teve até uma resposta da USP que a gente viu, mas a grande parte ficou aqui no Rio mesmo. E ficou bem dividida entre privado e público. Mais perguntas, pessoal? Deixa eu perguntar uma coisa. Essas instituições que responderam, só confirma para mim, era de todos os níveis ou era nível fundamental, era faculdade? Eu não lembro exatamente. Quando passou ali, eu acabei não vendo. Não, tem escola também, nível fundamental, médio e graduação e pós também. Tá, ok. Não, assim, eu queria comentar que eu achei o layout do post de vocês achei muito legal, tá? E achei que vocês perguntaram coisas também que poderiam ser bem úteis se fossem resultado de um processo de amostragem, vamos dizer, um pouco mais elaborado, né? Claro, a gente tem as limitações da disciplina do momento que vocês estão, mas é um tema muito interessante e, por exemplo, se essa pesquisa tivesse sido feita na ENSE, né, somente com alunos da ENSE, seria uma coisa preocupante se a gente tivesse resultados como esse que vocês tiveram. Então, eu fico realmente curioso para saber a abrangência disso aí, o quanto que isso vale, né, o quanto que dá para generalizar disso. Mas é aquilo, é muito difícil. Com uma amostra de 94, o universo que a gente tem é difícil. Mas eu queria comentar que eu achei muito interessante. E queria fazer um comentário também, não lembro quem estava apresentando o resultado, comentou alguma coisa da média ali no gráfico, né? Cuidado que você está fazendo média de uma variável que, teoricamente, era ordinal, então há controvérsias em relação a você calcular uma média ali, tá? Dizer que a média foi 3. Mas eu entendi o que você quis dizer, só cuidado para evitar fazer esse tipo de conta com variáveis que são categóricas, né? Mas muito bom, gostei bastante. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém que está assistindo aí? Nós temos ainda uns 2 minutos. Ninguém? Todo mundo satisfeito? Bom, eu gostei muito da forma como vocês dividiram, apesar daquele pequeno probleminha que aconteceu ali. Achei muito bom a maneira como vocês fizeram, tá? Parabéns. Bom. Obrigado, professor. Obrigado, turma. Então tá bem, vamos dar continuidade. Vamos para o grupo 3, que é André, Brenda, Brisne, Felipe, Luiz, Maíra, Milene, Uli e Vinícius. Tá? Podem compartilhar, eu conto o tempo a partir de quando tiver compartilhado. Olá, boa noite, estão me ouvindo? Só para testar o som logo. Estamos ouvindo. Tá, que bom. Começando o compartilhamento da tela, eu começo, tá bom? Ok. Vou desligar aqui, mas aí quando você começar, eu começo a contar, tá bom? Pessoal, como eu faço aqui para compartilhar? Já achei. Achou? Tá bom. Tá? Se tiver mais alguém com o microfone ligado, além do apresentador, peço que desligue. Então, vou começar a contar a partir de agora, ok? Sim, ok. Boa noite, professores convidados, boa noite, colegas, boa noite, professor. Bom, como a gente tem percebido, esse debate acerca da saúde mental ele tem ganhado cada vez mais espaço e destaque, tanto na grande mídia como nas redes sociais de uma forma geral. E aí, pegando esse gancho nesse sentido, por exemplo, nós temos algumas conquistas bem concretas, como, por exemplo, o Setembro Amarelo, que é um mês inteiro dedicado à prevenção do suicídio. E aí, a gente está, com base nesse cenário, tem se mostrado cada vez mais importante respaldar, né, e ter um amparo científico sobre essas questões da saúde mental.
E aí o nosso grupo, levando isso em consideração e tendo tudo isso em mente, viu como um nicho muito importante e ao mesmo tempo pouco explorado essa temática da saúde mental do estudante de graduação. E aí o nosso trabalho, então, ele vai ter como objetivo mapear essa condição em que se encontram os estudantes. Mas, no entanto, nós nos esbarramos com alguns obstáculos, como, por exemplo, que nenhum de nós desempenhamos uma função na área de saúde. E aí, por esse motivo, nosso trabalho ele acabou focando, então, ao invés de na saúde mental, na autopercepção, ou seja, como esse aluno se percebe, ele percebe a sua própria saúde. E aí, além disso, nós acabamos nos restringindo aos alunos de instituições públicas do Rio de Janeiro, que é o local com o qual a gente tem o maior contato. Portanto, tendo em vista essa nossa preocupação com a saúde mental da população e, sobretudo, da saúde mental do aluno de graduação, o nosso trabalho se debruça sobre essa tarefa de tentar traçar o perfil e fazer uma análise descritiva da percepção desses alunos sobre a própria saúde mental. E aí esse trabalho ele pode acabar incentivando ou direcionando políticas públicas pensando na melhoria da qualidade de vida desse estudante. E aí agora a Maíra vai falar um pouco sobre a metodologia. Boa noite. Como o Guilherme já falou, a nossa população-alvo de estudo eram os alunos de cursos de graduação das instituições de ensino superior públicas do estado do Rio de Janeiro. A gente fez um questionário do Google Forms, questionando onde as pessoas estudavam, sexo, orientação sexual, e qual era a grande área do curso, de acordo com a classificação da CAPES, e como essas pessoas se percebiam ao longo do período letivo, desconsiderando o momento de pandemia. Isso não é uma pesquisa da pandemia. E a gente perguntava quais as sensações que elas sentiam, quais os sintomas, e se isso se agravava ou não próximo das avaliações. Com os resultados, então, a gente buscou entender a proporção dos sintomas mais frequentes entre os alunos, e a gente fez toda a nossa análise utilizando o R, calculou o coeficiente de Pearson, quando a gente fez tabela de contingência, e para as proporções a gente calculou o intervalo de confiança. Aí agora a Milene vai falar um pouco mais dos nossos resultados. Só um parênteses, talvez seja melhor um de vocês apenas compartilhar, e aí vai aumentando, dando Ctrl+, para poder visualizar, ou então, ali mesmo, sem estar com a tela cheia, vai dando um zoom, já é suficiente para a gente enxergar. Ok? Não sei se tem alguém falando agora, mas a gente não está ouvindo, tá? Não, quem está compartilhando é só a Milene, a gente estava só alternando o microfone. Ah, entendi. Não, mas não tem problema. Sumiu por algum motivo. Tá bom. Tenta parar de compartilhar e compartilha novamente. Compartilha novamente o... Isso, desculpa, gente, eu tive um problema aqui, eu vou começar a compartilhar de novo aqui. Tudo bem. Talvez se você não está conseguindo ali dar o zoom, deixa ele sem estar com tela cheia e vai passando ali. Eu acho que eu vou fazer assim porque eu não estou conseguindo dar o zoom na hora da tela cheia.
Vocês estão conseguindo ver? Sim, pode ser assim. Sim. Pode ser assim. Pode ser sim? Pode. Tá. Bom, então eu vou falar um pouquinho dos resultados. Na verdade, eles estão separados em duas partes. Uma primeira parte é uma análise mais descritiva, em relação a algumas características dos participantes. E a segunda parte foi quando a gente tentou fazer uma análise de correlação e tentar entender um pouquinho como é que essas características poderiam estar associadas. 52% dos participantes eram mulheres, né? Também houve em torno de 50% brancas e o restante pardos, pretos e amarelos. A maioria dos participantes eram da UFRJ. Em segundo lugar, a ENSE, com 18% dos participantes. 40% dos alunos cursavam cursos na área de exatas, 35% na área de humanas e em torno de 25% na área de saúde. Do total de respondentes, 58% declarou não realizar nenhuma outra atividade paralelamente à graduação, tá? 35% trabalham, e os demais relataram alguma atividade relacionada a estágio, iniciação científica ou monitoria. E a maioria dos cursos eram cursos de bacharelado. Bom, com relação à pergunta se eles se sentiam motivados ou não a assistirem às aulas, a maioria se mostrou, declarou estar motivado, sendo 42% muito motivados para assistir às aulas. E outra pergunta que a gente fez foi em relação a quais sintomas ou emoções eles de alguma forma associariam, que eles experimentam, que de alguma forma estaria associado, relacionada com a graduação. Com relação aos sintomas, 71% declarou que sofre ou experimenta alguma alteração de humor que esteja relacionado com a graduação. Em segundo lugar, alteração do sono, alteração de apetite, choro, taquicardia ou sudorese. 19% relataram não sentir nenhum sintoma relacionado à graduação. Com relação aos sentimentos, aqui eu vou pedir até desculpa para vocês, mas está um pouco fora da ordem, mas esses foram os sentimentos mais relatados. Tá? 20% relataram que não associavam nenhum sentimento à graduação, enquanto que os que relataram sentimentos, os mais citados foram frustração, irritabilidade, angústia, impotência, culpa ou incompreensão. Bom, e aí o que a gente tentou fazer foi, no primeiro momento, fazer uma análise de correlação entre as variáveis que a gente analisou. Então, aqui nessa matriz, a gente tem a variável raça, sexo, o curso que eles realizam, e aqui a gente dicotomizou entre exatas e não exatas, se realizam outras atividades, sim ou não, ou seja, se fazem outras atividades como estágio ou trabalho, se sentem algum tipo de sintoma relacionado às atividades acadêmicas ou não, e se sentem alguma emoção relacionada à atividade acadêmica ou não. Esses valores aqui são os valores do coeficiente de contingência de Pearson. Esses que estão marcados com um asteriscozinho foram os que foram estatisticamente significativos. Então, a gente viu uma relação, uma correlação, uma associação significativa, por exemplo, entre o sexo e o curso, e ali mais na análise de associação que a gente fez com a direito, a gente vai ver qual seria a direção dessa associação. A gente viu a associação também entre o curso e a presença de sintomas, entre os sintomas e as emoções, entre o sexo e o fato desses sintomas se intensificarem próximo ao período de avaliação, e também uma correlação entre os sintomas, aqui eu já falei, né, entre as emoções e a intensificação desses sintomas, e, obviamente, entre as emoções e
a intensificação desses sintomas. E aí, a partir dessa matriz de correlação, a gente selecionou aquelas variáveis que tiveram uma correlação significativa, tá? Que essa correlação ela foi sempre positiva, mas isso tem a ver com a forma como a gente dicotomizou. Eu acho que vai ficar mais fácil de entender aqui na nossa análise de associação. Não foi uma correlação forte, digamos assim, né? Os valores ficaram em torno de 0,25 e o máximo que a gente achou foi 0,45. Bom, então, a gente decidiu então analisar um pouco como é que se dava essa relação de causalidade entre essas variáveis. Por exemplo, analisando o sexo em relação ao desenvolvimento desses sintomas indesejáveis relacionados à graduação, o que a gente percebeu é que as mulheres tinham uma chance 3,5 vezes a chance dos homens para desenvolver esses sintomas, tá? Todos esses odds ratios aqui, eles foram estatisticamente significativos. A gente percebeu também que as mulheres, elas têm uma chance maior de cursarem cursos que não são da área de exatas, tá? Essa chance é de cerca de 1/3 da chance dos homens. O sexo, as mulheres também elas estão mais propensas, têm mais chance de desenvolverem essas emoções indesejáveis, uma chance de quase 4 vezes a chance dos homens de sentir esses sintomas. A gente encontrou também uma relação significativa entre a área do curso e o desenvolvimento e a presença desses sintomas indesejáveis. Então, os cursos, as pessoas que fazem cursos de exatas, elas têm uma menor propensão a desenvolver esses sintomas, então seria 1/3 da chance comparado aos alunos que cursam a área da saúde. E a gente viu uma relação também de causa e efeito entre as emoções indesejáveis e os sintomas indesejáveis, né? Quem apresenta emoção indesejável tem uma chance 10 vezes tem uma chance de apresentar sintomas 10 vezes a chance de quem não apresenta as emoções. Aqui, nessa última análise, ficou um pouco complicado a gente definir, né, quem seria a causa e quem seria o efeito, seriam as emoções que estariam levando aos sintomas, ou o contrário, né, esses sintomas estariam levando a essas emoções. E eu acho que foi isso em relação aos resultados. O Felipe vai falar um pouquinho agora sobre a nossa discussão e conclusão. Eu vou dar só para o zoom concluir, novamente aqui no... Então, a gente demonstrou que existe uma forte correlação entre o envolvimento emocional dos alunos e a área do curso. Isso foi um assunto que veio e foi bem interessante a descoberta, e que ainda pode sofrer uma influência com relação ao sexo, onde as mulheres apresentam maior propensão ao desenvolvimento dessas emoções e sintomas indesejáveis. Por fim, é possível afirmar também que, se tiver um mínimo sinal de emoção indesejável, as chances de desenvolvimento de um sintoma indesejado, elas aumentam em 10 vezes. E esse foi o trabalho que a gente trouxe aí para apresentar para vocês. Muito obrigado. Bom, parabéns, tá? Palmas para vocês. Muito bom, gostei bastante, gostei do pôster também, achei que ele ficou muito bom o layout dele, e achei muito interessante a pesquisa que vocês fizeram também, e vocês passaram um pouquinho do tempo, tá? Eu vou passar a palavra aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu descontei o tempo, tá? Eu descontei o tempo do problema. Tem mais 2 minutos por causa daquilo. Mas sobre o pôster, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer? Alguma dúvida? Eu achei interessante que vocês usaram aquele coeficiente de Kramer, né? Vocês aprenderam isso em Introdução à Estatística? Gustavo, na verdade, o que aconteceu? A nossa ideia... Não, foi porque as nossas variáveis, na verdade, elas não eram dicotômicas, né?
A gente tinha algumas categorias. E aí, quando a gente foi pesquisar para fazer a análise da correlação, a gente viu que talvez o dicrame fosse, pelo menos pelo que a gente pesquisou, que ele seria interessante quando a gente tem tabela de contingência com uma dimensão maior do que 2x2. Bom, mas aí depois a gente resolveu dicotomizar tudo e voltamos para o coeficiente de Pearson. Tá? É porque a versão da metodologia que eu compartilhei com você estava com o coeficiente de Kramer, mas na verdade foi o coeficiente de Pearson mesmo que a gente utilizou. Tá? E aí no post que a gente vai enviar para vocês, a gente vai enviar a versão certa. Eu peço desculpas pelo engano, mas a matriz e os resultados todos que a gente mostrou são relacionados mesmo ao coeficiente de Pearson, que no final como a gente dicotomizou tudo, e na verdade deu um valor muito próximo também. Depois a gente foi ver, deu praticamente a mesma coisa. O de Kramer e o de Pearson. Eles são baseados na mesma estatística, né? Eles têm uma correção lá, mas eles pegam mais ou menos a mesma ideia, né? Mas muito bom, gostei bastante. Eu não tenho, assim, muitas perguntas. Eu acho que vocês conseguiram fazer bom uso das coisas que vocês aprenderam em Introdução à Estatística e conseguiram sumarizar bem o resultado de todos os dados que vocês coletaram, né? E acho que ficou muito bom mesmo, tá? Ficou bem explicado, então eu não tenho, sem dúvidas. De novo, né? Eu fico pensando, é uma pena que a gente, quando vê os trabalhos apresentados aqui, da gente saber que eles não vieram de uma amostragem probabilística, né? Porque são conclusões muito interessantes, mas a gente sempre fica na dúvida do quão generalizável essas conclusões são, né? Mas muito bom. Ninguém quer perguntar? Tem mais 30 segundos aqui de tempo. Não? Bom, então obrigado novamente. Tá? Eu vou então agora passar a palavra para o grupo do Alisson, Ângelo, Érico, Fabiola, Isaac, Matheus, Thiago, Valéria e Victor. Quem for compartilhar, já pode compartilhar a tela. Quem estiver presente e se quiser ligar a câmera, uma boa. E quando conseguir colocar a tela cheia aí, pode começar e eu conto o tempo aqui. Você vai ter 10 minutos. Ok. Bom, pessoal, nosso trabalho ele foi uma tentativa de delinear perfil de consumo de serviços de plataformas de streaming, né? No município do Rio de Janeiro, onde esteve restrita a nossa amostra, né? Durante a pandemia. Perdão, gente. Aqui é a Alisson, tá? Porque cena aparece há muito tempo. Então, os alunos, quem fez o trabalho, né? A gente teve algumas licenças. O Alisson, o Saturnino, Matheus Cunha, Valéria Percy, Vitor Calazans, né? A nossa situação também vem justamente de um cenário de crescimento notável de algumas plataformas de streaming, e como essa forma de consumir conteúdo se tornou cada vez mais presente na vida das pessoas, né? E nosso objetivo, então, é delinear, com a pesquisa, foi traçar o perfil desses usuários de streaming no Rio de Janeiro, considerando, né, efeitos de condições sociodemográficas e os reflexos do cenário de pandemia nesse consumo, quer dizer, se durante a pandemia isso aumentou ou diminuiu, né? Então, para falar sobre a metodologia, Ângelo. Boa noite a todos. Nós optamos por uma pesquisa do tipo survey, né? É indicada na literatura para descrever um fenômeno quando ele está ocorrendo ou ocorreu no passado recente, que é o nosso caso. E devido ao contexto da pandemia também, nós utilizamos, e as restrições, né, utilizamos questionários auto-administrados em ambiente virtual e a ferramenta Google Forms. O público-alvo foram os moradores da cidade do Rio de Janeiro, maiores de 18 anos e com acesso regular à internet, já que nosso objeto de estudo foi o streaming. Nós distribuímos os convites para a participação na pesquisa através das redes sociais e grupos de mensagens compostos por moradores do Rio de Janeiro. Foram feitos 3 esforços de contato em um período de 15 dias e conseguimos 203 questionários respondidos. Nós utilizamos o Excel para tabular os dados e depois fizemos uma análise das variáveis individualmente
através de procedimentos descritivos, e depois uma análise buscando possíveis associações entre as variáveis e identificar alguns padrões, que agora a gente vai ver os resultados com a Valéria. Boa noite. Agora vamos traçar o perfil dos nossos respondentes. Como vocês podem ver aqui, 50% da nossa amostra é composta por pessoas com ensino superior, com pós-graduação. Se incluirmos pessoas com superior completo, isso sobe para 75%. A nossa amostra é composta por 54% de pessoas que moram ou na Zona Sul ou na Barra. Agora, vamos ver um pouquinho dos hábitos. Se olharmos aqui, aproximadamente 70% respondeu que assiste até 2 horas de streaming durante a semana, dias úteis. E 58% assiste sozinho. Agora vamos ver final de semana. Para o final de semana, percebemos uma diferença de, se 3% de não assiste durante a semana, sobe para 16%. E foi até uma coisa que a gente não esperava. E também os 58% que assiste sozinho passa para 37%, aumentando esse pessoal que assiste sozinho e acompanhado de 16% durante a semana, passou para 38% no final de semana. Passo para você, Vitor. Boa noite. No nosso levantamento, perguntamos quais plataformas de streaming pessoas utilizavam com mais frequência, né? Dentre as pagas e as gratuitas. Dentre as plataformas de streaming gratuitas, 96% das pessoas que responderam ao nosso formulário disseram usar o YouTube com mais frequência, enquanto nas plataformas pagas, a mais usada foi a Netflix, com 92% das pessoas da amostra fazendo uso frequente dela. Também foi perguntado qual conteúdo essas pessoas mais assistiam nas plataformas de streaming. E foi verificado que ao menos 7 entre 10 pessoas dessa amostra usavam essas plataformas para assistir filmes e séries. No entanto, concluímos que, ao menos nessa amostra, é o gênero mais assistido. Bom, é isso. Não quero tomar tempo, agora vou passar a palavra para o Matheus. Obrigado. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Então, eu vou apresentar agora a minha parte, que é a partir da figura 5, quer dizer, que é o quanto... Ô, Valéria, você pode botar um pouquinho mais para cima, por favor? Agora um pouquinho mais... Ah, tá bom, tá bom. Então, a maioria das pessoas assistem mais filmes e séries, né? Mais do que 2/3 do que foi visto durante a pesquisa, né? Então, a gente vê que a maior parte das pessoas estão mais contentes ou se entreterem mais através de filmes e séries. E a minoria, como a gente pôde ver um tempo atrás, antes dos streamings, né? Antes dos serviços online, as pessoas assistiam mais novelas, né? Mas no Brasil a gente vê uma mudança de hábito, porque as pessoas estão assistindo mais filmes, séries e logo depois vem documentários, com 30%. Pode abaixar um pouquinho. E em relação aos gêneros, podemos ver que a maior quantidade de pessoas, os homens assistem bastante, muitos filmes de ação, enquanto as mulheres assistem muito filme de romance. Enquanto isso, em quantidade mais absoluta, tem mais pessoas assistindo comédia, mulheres e homens, no caso, com 108 no total, nesse caso. Pode abaixar um pouquinho mais, por favor. Sobre a própria
plataforma não, o meio pelo qual as pessoas assistem o streaming, a maioria das pessoas assistem através de uma Smart TV ou através do celular também. Isso evidencia que as pessoas foram pesquisadas, geralmente são pessoas mais abastadas, né? Porque nem todo mundo aqui no Brasil, a realidade brasileira é dura, muitas pessoas não têm uma Smart TV em casa para ter acesso ao streaming, né? Mas muitas pessoas ainda têm aquelas televisões, ou é LCD ou aquela caixa lá grande lá da televisão que eu já tive aqui também, aqui em casa. Pode abaixar um pouquinho? E por conta agora vendo mais a questão de tempo, que as pessoas ficam assistindo o streaming, a maioria das pessoas aumentou o tempo durante o período da pandemia, né? Agora, vamos às conclusões agora. Eu e o Alisson. Acho que é interessante ressaltar, né, conforme a pesquisa que a gente fez, boa parte dela é descritiva, é importante o disclaimer, né, de que obviamente a nossa amostra ela não tem a menor pretensão de representatividade e que o perfil, né, que nós pesquisamos tem muito a ver com também com as pessoas que têm acesso ao streaming e as pessoas às quais a gente teve acesso, né, considerando os compartilhamentos em grupos de WhatsApp e de grupos relacionados a Rio de Janeiro. A gente não compartilhou em outros lugares, né, porque a gente não teve, a gente queria que a amostra ficasse restrita ao Rio de Janeiro, e pelo menos isso a gente realmente conseguiu, né? Então, isso mostra, né, um perfil socioeconômico que pode sugerir, mas sem, né, só uma sugestão mesmo, de que são pessoas que, de fato, têm condição, por exemplo, de quase 95% delas assistir ou pagar Netflix, né? E como podemos ver também, muitas dessas pessoas moram no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, que fica entre as regiões da Zona Sul e da Barra Tijuca, o que evidencia que isso não demonstra a realidade brasileira, né? É uma pesquisa bem restrita, um grupo de mais ou menos cerca de 200 pessoas que foram entrevistadas, entendeu? Tem hipóteses que a gente colocou, por exemplo, o fato de que mais filmes e mais séries têm a ver muitas vezes com os conteúdos que são veiculados nessas plataformas. Às vezes são realmente mais filmes extremos, esportes e tal. Em relação aos gêneros, a gente vê uma diferença, né, entre os hábitos de consumo de gêneros de homens e mulheres. E é importante ainda ressaltar, né, porque a nossa pesquisa, que essas características se refletem também na forma como as pessoas acessam, né? 50% da nossa amostra acessa a streaming através de TVs smart e não através de outros dispositivos, né? Que são mais baratos em média, né? Isso aqui só por sugestão. Então, mas, contudo, a pandemia, né, para 71% da nossa amostra, afetou sim os hábitos, né, seja até 1 hora, entre 1 e 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas ou mais, quer dizer, tem muita gente realmente que, dentro dos que nós pesquisamos, que passou quase 75%, em torno de 70% aí, aumentou os seus hábitos de consumo de streaming durante a pandemia, enquanto para 29%, né, ou não houve alteração, ou para 2%, no caso, houve diminuição do tempo, inclusive. Então, isso confirma aí algo que a gente suspeitava, né, que o cenário de pandemia de novo, né? Não podemos saber por quê, mas afetou, né, o consumo. E é isso. Obrigado, gente. Bom, parabéns. Tá? De novo, palmas para vocês, palmas virtuais aí para o grupo. Vocês passaram também um pouquinho do tempo, tá? Eu estou tentando avisar ali pelo chat, eu não sei se quem está falando na hora
está conseguindo reparar, mas eu estou avisando quando falta 2 minutos e depois quando encerra, tá bom? Antes de eu abrir para a pergunta, só quero fazer um comentário. Oi? Diga, Alisson. Eu estou no dia dos 2 minutos. Não, tudo bem. Só um comentário que eu achei assim muito, muito interessante o trabalho de vocês. E o pôster de vocês está bem cheio, né? Cheio de informação. Ele tem o lado bom que está bem autoexplicativo, né? Se vocês deixarem ele colocar em algum lugar, todo mundo vai conseguir entender todos os passos que vocês fizeram. Então, achei interessante isso. Tem o lado negativo também, que alguém pode dizer que está muito poluído, enfim, mas isso a gente pode discutir. Vou passar a palavra. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Vocês estão tão calados hoje. Nossos visitantes querem perguntar alguma coisa? Não perguntar, eu tenho algumas perguntas, mas... Ninguém? Bom, vou perguntar então, tá? Na verdade, eu queria comentar também que eu gostei muito da ênfase que a Valéria deu nos resultados, tá? Muito bom. E, assim, o que vocês encontraram foi algo bem intuitivo, né? E dada a amostra que vocês pegaram, vocês conseguiram uma amostra, vamos dizer assim, de uma classe média do Rio de Janeiro, né? Por mais que a população-alvo fosse o Rio de Janeiro inteiro, vocês acabaram, como vocês deixaram bem claro na apresentação, vocês conseguiram uma amostra, vamos dizer assim, de classe média alta ou de classe média, né, aqui do Rio de Janeiro. Então, e ao mesmo tempo os resultados foram bem intuitivos, assim. Então, é possível que o que vocês concluíram aí seja realmente o que se observaria numa pesquisa feita nesse extrato da população aqui do Rio de Janeiro. E achei interessante para comparar as principais plataformas utilizadas, enfim. Gostei também que vocês utilizaram vários gráficos que vocês aprenderam lá na disciplina de introdução, fizeram tabelas, falaram de média, de mediana, de algumas medidas interessantes que vocês aprenderam também em introdução. E gostei muito, achei muito bom o trabalho e vocês estão de parabéns. Tá? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta... Posso fazer um comentáriozinho, professor? Comentáriozinho, diga. Comentáriozinho. Nenhuma mulher gosta de western. Foi 0% de mulher assistindo western. Só para ficar registrado aí. Mulher não gosta de western. Muito bom. Gostei. Ótimo registro, tá? Vai ficar gravado aqui. Mas ótimo comentário. De novo, tá? Dou os parabéns para vocês. Gostei bastante. E caso vocês, quando vocês forem imprimir esse trabalho, a única coisa que eu tiraria ali, se vocês quisessem colocar ele por exemplo, num evento acadêmico aqui da ENSE, vocês não precisam colocar que foi feito sob orientação ou na disciplina tal, entende? Vocês fizeram uma pesquisa ali dentro, pode colocar no texto, mas não lá em cima, assim. Eu acho que está chamando muita atenção, isso tira um pouco o caráter técnico que vocês tentaram seguir nessa pesquisa, tá? Então, acho que vocês deram muita ênfase lá em cima no título, dizer que vocês são alunos e que fizeram sob a minha orientação. Vocês fizeram isso sozinhos, tá? Por mais que tivesse aqui, eu não ajudei em nada nisso aí. Então, acho que vocês podiam dar colocar isso em outro lugar ali no texto, só para dar mais ênfase de que isso foi um trabalho legal que vocês fizeram, tá bom? Como ele não foi impresso, né? Dá para mexer fácil, eu acredito, né? A gente só quis enfatizar o grande mestre. Ah, tá bom, então. Bom, de novo, obrigado a vocês. Vamos passar, então, a palavra agora para o próximo grupo, tá? O grupo que vai vir agora, até eu me perdi aqui. A gente acabou de ter o 4, então agora é o 5, da Alessandra, Ibson, Kátia, Luiz e Pedro. Quem quer compartilhar pode já colocar na tela, por favor, e eu começo a contar o tempo.
Luiz, tá me ouvindo, professor? Estamos ouvindo. Tá, já está na tela, então eu vou sair aqui. Vocês têm 10 minutos. Boa noite, turma, boa noite, professor. Estou com a câmera aberta, né, pela segunda vez no semestre, para essa apresentação. Bom, o nosso grupo vai apresentar uma pesquisa realizada numa escola municipal da cidade do Rio de Janeiro, sobre o tema ensino remoto, a experiência da Escola Municipal Benevenuta Ribeiro a partir da pandemia da Covid-19. Bom, a discussão da educação no formato que a gente conhece, e não só no formato, mas também das metodologias que a gente conhece, sempre enfrentou muita resistência. Só que com a pandemia, em 2020, essa resistência se tornou inócua, né? Na verdade, agora todo mundo tendo que se reinventar e se organizar para realizar um ensino de forma remota. Com isso, a gente decidiu realizar a nossa pesquisa para um público específico, que no caso é a Escola Municipal Benevenuta Ribeiro, no Meier, e com o objetivo de verificar, observar se o ensino remoto, como o ensino remoto está acontecendo, se está acontecendo, e se as crianças têm ou não o kit de ferramentas mínimo para que esse ensino aconteça. E se não está acontecendo, por que não estaria acontecendo? Né? O nosso objetivo era basicamente esse. Nós, através do Google Forms, realizamos 21 perguntas, um questionário longo. Nós acrescentamos perguntas que eram de interesse da escola, para obter resultados especificamente para ações de cunho pedagógico e social da escola, e também perguntas para demonstrar certa empatia pela situação dos alunos nesse momento. Nós, através do Google Forms, a gente realizou as perguntas e disponibilizou para eles como tarefa no principal canal de comunicação com as crianças. Eram 450 crianças, são 450 crianças matriculadas, e nós tivemos apenas 142 respondentes utilizando o principal canal de comunicação com as crianças da escola, que é o Google Sala de Aula. Também utilizamos o Facebook, o WhatsApp de alguns responsáveis que tomaram conhecimento da pesquisa e vieram falar com a gente, e o Drive da escola, que o link é aberto para que eles possam estar acessando e recebendo as nossas tarefas. Nós utilizamos o Excel para organizar esses dados e apresentar, né, eles fazer uma descrição com base em gráficos e tabelas, e realizamos alguns cálculos nas variáveis categóricas, medidas de posição e dispersão, e também apresentamos a maior parte dos gráficos em forma de gráficos de setores, porque tem um apelo melhor para o pôster. Segue com a Alessandra. Boa noite, gente. Eu vou dar continuidade à apresentação. Primeiro, eu queria ressaltar que a Prefeitura do Rio de Janeiro ela não organizou um planejamento unificado para ensino à distância entre as escolas municipais. Então, isso significa que cada escola desenvolveu do seu próprio jeito. No nosso caso, no caso da escola que a gente estudou, todos os professores eles estão fazendo o ensino à distância, né? A gente fez a pesquisa com os alunos. 80% dos alunos que responderam à nossa pesquisa, eles têm entre 11 e 14 anos. 70% dos alunos possuem celular. E 13% não possuem celular próprio, mas eles podem usar o celular de outra pessoa da casa. Um dado importante é que 75% dos alunos não têm computador em casa. 84% das crianças que responderam, eles têm acesso à internet, mas só 49%, disseram que é uma internet de boa qualidade. Sobre a realização das tarefas da escola, 23% das crianças disseram que não fazem. 47% fazem às vezes e 30% fazem. Aí a gente
tentou identificar quais são as razões que levam essas crianças a não realizarem as tarefas da escola. E os dois maiores motivos, né, em primeiro lugar, a dificuldade de acesso à internet, e em segundo lugar, a dificuldade com o ensino à distância. Sobre a utilização do aplicativo da Secretaria Municipal de Educação, 58% dos alunos eles não usam esse aplicativo. É um aplicativo que tem material didático para as crianças poderem estudar e com baixa adesão. Outro dado importante que a gente encontrou foi que 45% dos alunos relataram que alguém da família perdeu emprego ou renda durante a pandemia. E 9% dessas crianças precisaram começar a trabalhar durante a pandemia para ajudar a família. Sobre como os alunos se mantêm informados sobre as tarefas da escola, a maioria, né, 78% utiliza ou o Google Forms, ou o Google Classroom, ou a página do Facebook da escola. E 18% dos alunos, eles disseram que não se informam sobre as tarefas. Queria frisar que a gente imaginava que ia conseguir uma adesão maior, a gente esperava um censo, né, com os 450 alunos, mas a gente só teve 142 respostas. A gente pressupõe que isso se deva à dificuldade de acesso à internet e dificuldade de acesso tecnológico, né, a smartphones e computadores. Quem vai prosseguir agora é o Iveson. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Meu nome é Iveson e vou dar seguimento à fala das minhas colegas. Bom, de acordo com os dados que analisamos, chegamos à conclusão que não temos hoje, nessa instituição que a gente realizou a pesquisa, né, uma educação com projeto sólido e com uma estrutura boa, que, um exemplo, agora nesse período de pandemia, nos permitisse disponibilizar equipamentos para os alunos e também para os professores, para que todos eles tivessem as mesmas condições de aprendizados. Com os dados que nós coletamos, né, conseguimos ver um pouco da dificuldade que esses alunos dessa rede pública estão passando. Os dados que eu achei mais preocupantes em relação à saúde desses adolescentes e à educação. Quando eu falo de saúde, me refiro ao Covid, que é uma doença muito perigosa, todo mundo já sabe, ainda mais para as pessoas carentes e assim que vivem em situações mais precárias, que muitos alunos dessa rede são pessoas mais carentes, enfim. Mas, além disso, também sobre a saúde mental desses adolescentes, como a Alessandra tinha falado, são adolescentes entre 11 e 14 anos, são pessoas novas. E, assim, eles ficam assistindo aulas durante horas e horas na frente de um computador. E, muitas vezes, no final dessas aulas, eles não conseguem ter o aprendizado mínimo necessário para realizar as tarefas de casa. Muitos deles também relatam uma falta de ânimo, um desânimo, no caso, né, para assistir às aulas. Já na parte da educação, um problema muito grande é que 75% dos alunos dessa escola não têm computadores. Isso já é um baque grande pelo fato de o computador ser uma ferramenta fundamental para você ter uma boa aula online. A situação piora um pouco quando uma porcentagem desses alunos, como uma parte desses alunos, no caso, né, eles não têm internet. Isso exclui eles totalmente de qualquer atividade que a escola venha a fazer. Eles não conseguem ter informação sobre a escola e nem a escola tem informação sobre eles. Com isso, a gente viu que mudar a educação é uma coisa necessária. A gente tem que procurar atender as necessidades tanto dos alunos quanto dos professores, e não só em tempo de pandemia. Por um exemplo, seria ótimo se esses alunos agora pudessem ter disponibilizados para eles psicólogos para acompanhar como eles estão se desenvolvendo. Além disso, é muito importante também projetos emergenciais para um futuro,
porque vimos claramente que o nosso país não está preparado nem um pouco para situações atípicas como essa que estamos passando. E é isso. Por fim, eu queria deixar uma reflexão, uma pergunta em forma de reflexão, né, sobre os próprios alunos dessa escola. Fica a dúvida. Devem aprovar todos os alunos, fazendo com que vá para uma série sem ter tido o aprendizado necessário? Ou deve-se fazer eles perderem um ano por conta da escassez de projetos para a educação no Brasil? De qualquer jeito, uma coisa que não é culpa deles, eles já vão sair perdendo. É isso. Bom, parabéns, tá? Muito bom, eu gostei muito desse trabalho. Assim, antes de eu fazer meus comentários, eu vou perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta e depois eu comento, tá? Tem bastante coisa para falar, mas então por isso eu quero deixar que alguém fale também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Eu já vi que elogiaram ali no chat, né? O trabalho de vocês. Bom, se ninguém está falando, eu vou falar, tá? Bom, muitos aplausos, assim, eu diria, primeira coisa, né, vocês realmente fizeram uma pesquisa, assim, muito boa para o nível que vocês estão aqui no curso, tá? Porque vocês fizeram uma pesquisa, quiseram que ela fosse útil, né, juntaram a ideia do curso aqui com um problema da escola, então vocês pegaram dados reais, tentaram fazer um censo, e o que vocês têm aí não é um problema de amostragem porque a amostra não é representativa, algo assim. Não, vocês têm problemas de não resposta. É outro problema, né? Vocês, teoricamente, mandaram para todas as pessoas, mas tem pessoas que não tiveram como responder ou que simplesmente não responderam, mas vocês utilizaram o contato de todas as pessoas, tiveram apoio da escola para fazer isso e tiraram conclusões, assim, excelentes. Eu confesso que eu fico todo mundo fica meio triste de ver as conclusões que vocês chegaram, né? Mas é uma realidade, vocês conseguiram captar isso, e também, assim, acho interessante que vocês, provavelmente, as não respostas que vocês têm podem estar associadas com o que vocês estão pesquisando. Então, pode ser que outras situações mais precárias ainda estejam no grupo das pessoas que vocês não alcançaram. Então, isso também é um outro problema que dentro da estatística também é uma área que se estuda quando você tem uma amostragem preferencial. E é algo que eu me interesso bastante também, tá? Então, assim, eu vejo o banco de dados de vocês é muito interessante. Eu sei que ele não é um dado público, né? É um dado que vocês conseguiram com a escola, mas eu acho que vocês têm que levar isso daí para a escola, apresentar lá, discutir, que reflete essa comunidade que vocês estudaram. Então, assim, eu gostei do pôster, acho que vocês fizeram assim, gráficos que foram suficientes para a gente enxergar as conclusões que vocês queriam mostrar, e achei muito bom, o tema foi muito bom. Eu diria assim, que foi um sucesso muito grande esse trabalho de vocês, tá? Não se sintam mal por ter tido 30%. A gente já fez censo aqui na ENSE, tá? Com alunos de graduação. Já teve vezes que o censo chegou a 50% de respondentes. Tá? Então, assim, com alunos de graduação da ENSE, foi no passado, já tem alguns anos, mas já aconteceu. Então, assim, não se sintam mal por isso. Não é o ideal, mas vocês fizeram uma pesquisa muito boa, um tema muito relevante. Eu fico muito orgulhoso de vocês terem feito isso. Verdade. Estão de parabéns. Tá? Mais alguém quer falar alguma coisinha? Temos um minutinho só. Não? Vocês passaram do tempo, mas como não chegou a 1 minuto, então eu nem considero que passou do tempo, tá? Tá tudo bem. Mas muito bom mesmo. Tá? Bom. Obrigado, professor. Obrigada. Então tá bom. Eu vou passar então, agora para o próximo grupo, tá? Que é o grupo 6. O Antônio, Eduardo, Francisco, Ítalo, João e Júlio. Tá? Então, quem for compartilhar, pode já começar a compartilhar. E eu começo a contar aqui quando estiver pronto. O Eduardo está compartilhando.
Tá dando para ver, professor? Tá dando para ver. Pode começar, então. Ok. Só deixa eu ver como é que esconde isso aqui do Webex. Oi? Como é que esconde isso aqui do Webex? Se você quiser dar fazer ficar em tela cheia, bota Ctrl L. Ah, ok, já foi. Tá bom? Posso começar, professor? Pode sim. Primeiramente, boa noite, professor Gustavo. Boa noite, senhoras e senhores alunos da ENSE. Eu sou o grupo 6, tá? O título do grupo 6, como diz o estudo descritivo, né, sobre o emprego e desemprego durante a pandemia. E os alunos são os autores, né? Antônio Cagido, Eduardo Mangabeira, Francisco do Amaral, Ítalo da Mota, João Cruz e Júlio Magalhães. Bom, como a introdução diz, o ano 2020 foi um ano atípico devido ao período pandêmico que nós vivenciamos, essa crise sanitária, né, mundialmente foi gerado provavelmente num determinado país, mas que alcançou uma dimensão global, vou dizer assim. E foi denominado coronavírus, Covid-19, e alguns trabalhos estão buscando interpretar, né, essa situação, né? Um deles foi colocado no nosso trabalho, Brasil 2020, uma situação globalizada, como falou, busca debater, busca discutir, né, assuntos relevantes em relação à parte econômica, à parte social, enfim, a parte de interação das pessoas, né, devido a essa situação, a necessidade do distanciamento social, né, e, consequentemente, o nosso trabalho buscou discutir efeitos negativos relacionados ao emprego e renda, principalmente, como, por exemplo, investimento tanto do Brasil, por exemplo, a parte pública quanto a parte privadas, que com certeza tiveram efeitos econômicos bem visíveis, vou dizer assim. E o objetivo do nosso trabalho, a princípio, foi analisar, a partir do Google Chrome, né, aspectos relacionados ao comportamento das pessoas e como essas pessoas em si estão sendo, de certa forma, afetadas, né, devido a esse isolamento social. E, além disso, pode aumentar, agradeço. Isso. Levamos em consideração os efeitos econômicos, como está dizendo, né, o texto, efeitos econômicos, de saúde, e também como que as pessoas lidaram, né, devido a esse distanciamento social. Isso seria basicamente o objetivo. A partir de agora, eu vou convidar o autor, João Cruz, para debater o assunto relacionado ao questionário, como é que foi proposto. Oi, vocês estão me ouvindo? Eita. Dá para te ouvir. Estão me ouvindo? Sim. Desculpa ter que usar o telefone do Júlio. Como fizemos o questionário, né? O formulário foi criado usando o Google Forms, contando 15 questões. Ele foi feito no formato de pesquisa de opinião, não sendo necessário qualquer tipo de identificação dos entrevistados. E a participação foi totalmente voluntária. A pesquisa reuniu dados da população do estado do Rio de Janeiro, mais especificamente entre aqueles que deveriam estar inseridos na população economicamente ativa, seja alocado no mercado de trabalho ou desempregados. O questionário foi estruturado em 4 partes, para identificar o máximo de dados relacionados aos objetivos. São elas. Primeira, questões referentes ao perfil socioeconômico dos entrevistados, contendo as variáveis de sexo, idade, raça e faixa de renda. Segundo, perguntas referentes ao isolamento e ao impacto dele na vida das pessoas. Terceiro, questões referentes às atitudes do governo do estado do Rio de Janeiro e do governo federal em relação ao isolamento social e à economia. Quarto,
sobre a inscrição no Programa Federal da Caixa para recebimento do auxílio emergencial do governo federal. A divulgação foi feita entre os dias 2 e 8 de agosto de 2020, pelas plataformas WhatsApp, Instagram e Facebook. Ao todo, obtivemos 136 respostas de pessoas do estado do Rio. Agora com o Eduardo. Boa noite, gente. Peraí, que saiu da tela cheia. Tá. Eu vou falar um pouco sobre as análises que a gente fez, a partir das perguntas, as variáveis que a gente obteve através das perguntas. E a gente não analisou todas as perguntas. Quer dizer, a gente até analisou, mas não colocou todas no pôster. A gente escolheu algumas que pareceram mais interessantes de apresentar, e eu vou apresentar aqui a seguir. A primeira análise é sobre as pessoas próximas ao respondente que perderam o emprego. A gente perguntou se a pessoa conhecia alguém que perdeu o emprego durante a pandemia. Então, a gente viu que 84% das pessoas, aproximadamente, conhecem alguém que perdeu o emprego. A próxima análise foi sobre o ambiente de trabalho, ou seja, onde as pessoas estão trabalhando durante a pandemia. E nós obtivemos isso fazendo a pergunta sobre quantas vezes a pessoa saiu de casa por conta do trabalho. Como se pode observar nesse gráfico de colunas, apesar dele não estar ordenado, a maioria das pessoas não saiu de casa por causa do seu emprego durante a pandemia. Mais ou menos 60%, um pouco mais de 60%. Ou seja, essas pessoas trabalharam de home office. As próximas análises foram quanto... nós quisemos saber o que as pessoas estavam achando do combate dos governos estadual e federal à pandemia, ou seja, aos avanços o combate ao avanço do vírus. E tanto na esfera estadual quanto federal, as avaliações foram bem negativas. A maioria das pessoas consideraram péssimas ou ruins as ações, com a ressalva de que o governo federal teve uma avaliação bem pior. Aproximadamente 73% das pessoas acharam péssimas as ações do governo federal, enquanto no governo estadual 40% apenas. Agora, nós perguntamos também sobre o que as pessoas estavam achando das ações do governo na economia, ou seja, as ações tomadas pelo governo para mitigar os efeitos do vírus na crise econômica, né, gerada pela pandemia. E nós observamos que aproximadamente 80% das pessoas acharam péssimas as ações do governo. Nós também traçamos alguns paralelos entre desemprego e algumas variáveis quanto às características dos grupos que nós avaliamos. E nesse gráfico de mosaico, por exemplo, nós podemos ver que a maioria das pessoas que perderam o emprego durante a pandemia são do sexo feminino. Ainda relacionamos desemprego e raça, e podemos ver que proporcionalmente pessoas pretas perderam mais emprego do que pessoas pardas ou brancas ou amarelas, qualquer outra raça. E são resultados que parecem ser condizentes com a realidade, por isso a gente escolheu essas análises. A amostra pareceu ser boa. E agora eu passo a palavra para o Ítalo falar sobre a conclusão. Boa noite, gente. Tá me ouvindo? Como podemos observar, através dos estudos, foram fornecidas informações interessantes sobre o emprego e o desemprego, tendo em vista que a maioria dos entrevistados estão na faixa etária de 18 a 32 anos. Portanto, ratifica-se que cerca de 84% dos entrevistados conhecem alguém que perdeu o emprego durante a pandemia. Isso é um número bem preocupante. Mais da metade, ou melhor, 64%, ou melhor ainda, 2/3 praticamente, dos empregados estão trabalhando em home office. Então, você vê que mesmo o grupo estando em casa, ele está efetivamente ativo trabalhando. Terceiro, muitos dos entrevistados não conquistaram as ações do governo federal e estadual para conter a pandemia e seus efeitos colaterais na economia.
Tanto que podemos ver no gráfico anterior que tanto a frequência relativa, acumulada relativa, tanto do governo estadual nas categorias péssimo, ruim e razoável, estão superiores a 0,9. Então, é um número bem alarmante. 0,9 no governo estadual e 0,93 no governo federal, contando as categorias péssimo, ruim e razoável na frequência acumulada relativa. Então, isso é um resultado bem negativo com relação aos governos. As ações dos governos federal para conter a pandemia tiveram uma rejeição muito maior comparando com as do governo estadual. Então, você vê que, como o Eduardo falou anteriormente, cerca de 73% no governo federal teve uma correlação negativa com relação ao governo ser péssimo, contra 40% do governo estadual. Então, temos um resultado bem distanciado e significativo. 5. A maioria das pessoas que perderam emprego foram do sexo feminino. Então, isso também é um resultado bem preocupante. E que, proporcionalmente, pessoas pretas perderam mais empregos do que pessoas de qualquer outra raça, tanto que vemos no resultado anterior, na relação entre desemprego e raça, cerca de uma proporção de 33% das pessoas pretas, negras no caso, perderam empregos. Então, isso também é um resultado que foi bastante conclusivo no nosso estudo. Muito obrigado, a gente encerrou. Bom, muito bom, parabéns, tá? Palmas para vocês também. Antes de vocês... eu ia pedir só para deixar o pôster, todo assim grande na tela. Pode deixar um pouquinho maior, só para a gente enxergar um pouquinho mais. Deixa em tela cheia, isso. Tá. Alguém tem alguma pergunta para o grupo? Vocês fizeram um pacto de não fazer perguntas uns para os outros, é isso? Ninguém tem perguntas? Bom, deixa eu perguntar algumas coisas, então. Primeiro, né? Eu achei muito interessante o tema que vocês escolheram, tá? Eu queria perguntar algumas coisas específicas que eu enxerguei ali que eu não entendi. Por exemplo, eu achei muito interessante aquela pergunta sobre quantas vezes a pessoa saiu de casa para trabalhar, né? E naquele gráfico tem uma coluna ali no começo que eu não consegui entender o que ela representa. O que representa a primeira coluna daquele gráfico? Desculpa, é que ficou fora de ordem, eu não consegui ajeitar no R. E é a pessoa que saiu mais de 19 vezes de casa. Ah, entendi. Mais de 19 dias. Tá, ok. Da maneira como tá ali, fica meio enganoso assim, né? Seria legal para ordenar isso de outra forma para corrigir. Mas se vocês forem imprimir isso depois, eu sugeriria que fizesse essa correção. Ordenação. Né? Uma outra coisa que eu percebi também, em relação às conclusões, assim, bastante intuitivo que vocês concluíram, achei interessante. E fiquei pensando quão representativo podia ser a amostra de vocês para chegar naquelas conclusões, né? Então, por exemplo, quando vocês falaram que proporcionalmente pessoas pretas perderam mais empregos, da maneira como está colocado ali, você tem pretos e pardos até que tem uma certa representatividade. Mas quando vocês colocaram que as mulheres perderam mais emprego, vocês falaram em número absoluto, certo? Ali embaixo. Sim. Sim, foram em números absolutos. Mas é que a amostra de vocês tinha bem mais mulheres, ou por aquele gráfico que estou vendo ali, ou não? Não, tá bem balanceada. Porque esse gráfico é as pessoas que responderam sim ou não para a pergunta se perdeu emprego durante a pandemia. Ah, entendi. Só da perda. Ah, ok. É o cruzamento já, né? Tá. É que na hora que você estava falando eu entendi outra coisa, mas tá certo, tá correto. Eu nunca tinha visto alguém usar esse gráfico assim. Assim, eu sei que existe esse gráfico, mas eu não tinha visto alguém fazer ele, pelo menos aqui na ENSE, né? Usando algum software de estatística. Vocês fizeram com o que esse gráfico? Foi o Francisco que fez esse gráfico, ele fez usando o R. Eu não lembro se ele usou algum pacote. Você tá com o microfone, Francisco? Foi o R Markdown, ele tá sem microfone. Não, o R Markdown a gente imprimiu, mas tipo, não sei qual pacote que ele usou para fazer o gráfico. Mas eu já acho interessante que vocês fizeram isso no R, né?
eu vi ali que vocês fizeram análises bem interessantes em relação aos dados que vocês coletaram. Então, achei muito bom também. Gostei bastante do tema e achei bem curioso essas conclusões aí que vocês chegaram, foram bem curiosas. Achei legal. Parabéns para vocês, tá? Alguém quer fazer mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Antes da gente ir para o último grupo? Não? Então, obrigado a vocês. E a gente agora vai ter o último grupo, tá? Que é o grupo do Alexandre, Diogo, Guilherme, Isabelle e Vicente. Então, não sei quem vai compartilhar, mas fique à vontade. Professor, o Francisco respondeu a função que ele usou. Está aqui no chat. Ah, ok. Deixa eu ver. Eu não tinha visto aqui. Usou do próprio R e um pacote. É isso. Tá. Depois você compartilha com a gente os comandos. Não precisa ser hoje, não. Pode ser por e-mail. Ok, Isabelle está compartilhando. Então, vou esperar. Pensa, rapidinho. Eu mandei para o senhor no e-mail. O relatório que tem no pacote, tem tudo direitinho. Eu mandei o pôster e o relatório. Ok, obrigado, Júlio. Bom, então vamos para a última apresentação. Se quiser começar, fique à vontade. Tá tudo bem, Isabelle? Boa noite. Aqui é Diogo, consegue me ouvir? Sim, pode começar. Então, fomos aí o último grupo a apresentar. Começamos com 5, mas terminamos em 3. Além de mim, tem a Isabelle e o Vicente. Então, nosso questionário foi sobre a realização de compras em modalidade online durante a pandemia do novo coronavírus e população de interesse da cidade do Rio de Janeiro. A gente começa aqui com uma breve introdução, fazendo um paralelo da atual pandemia com situações graves do passado. Tivemos a peste negra, a gripe espanhola, com perdas humanitárias que trouxeram diversos impactos comportamentais. E agora não foi diferente. Sobre a Covid-19, colocamos em destaque o impacto no comércio, principalmente e-commerce e compras online, né, na atual situação, por questões do isolamento social. O objetivo foi identificar a mudança no comportamento dos moradores de Rio de Janeiro em relação às compras durante o isolamento social, pelo fato do isolamento gerar certas dificuldades, né? Então, poder favorecer esse tipo de modalidade. A metodologia que a gente descreveu foi o questionário aplicado a esses moradores. Conseguimos captar 74 respondentes anônimos. A janela foi de 16/8 a 19/8, foi curta ali, porque tivemos uma correria, mas conseguimos boas respostas. E conseguissem traçar esse perfil comportamental para tirarmos uma conclusão. As perguntas listadas foram sobre, conseguimos ali para identificar o perfil, a idade, faixa etária, o bairro, exerciam uma atividade remunerada, renda média, se realizou as compras online, a quantidade, volume, tipo de produto, qual o grau de satisfação, se fariam novamente compras dessa forma, e se mudou realmente o perfil, se antes fariam, se antes faziam, se agora realizam esse tipo de compra. Os resultados, 95% dos respondentes sinalizaram que utilizam essa forma de compra, é uma grande maioria. Regiões do Rio de Janeiro, mais da metade, 58%, residem na Zona Norte e 20% na Zona Oeste e 20% na Zona Sul. Ali 2% no centro, e até faz sentido, porque o centro é uma região mais comercial, né? Menos moradia. Então, até que ajudou a gente nesse sentido.
a grande maioria exerce atividade remunerada, mais de 80%, e a faixa etária principal, quase 70%, corresponde à idade de 21 a 40 anos, 23% de 41 a 60 anos, e fora, né, ali até 19, mais de 61, são só 9%. Então a gente consegue ali até ver uma relação entre exercer atividade remunerada e praticar esse tipo de compra com mais frequência. Então, aqui nessas questões, a gente conseguiu traçar o perfil do respondente e, a partir daí, vem as questões que falam mais sobre a compra em si, a relação, a confiança na modalidade. Eu vou passar a palavra para o Vicente para traçar um pouquinho mais sobre esses resultados. Primeiramente, podemos ver que a categoria que teve mais pessoas marcando foi a de que não mudou a relação deles com a compra. E muito provavelmente, dado as outras respostas que vamos mostrar mais para o final, as outras variáveis, as pessoas já tinham uma boa relação com as compras online antes da pandemia começar, o que continuou durante a pandemia. Por outro lado, se somarmos as categorias que melhoraram a relação na compra online durante a pandemia, vamos ter que a maior parte dos entrevistados, dos respondentes, melhorou sua relação com as compras online durante a pandemia. E que pouquíssima gente piorou a relação, sendo que ninguém piorou extremamente, só pessoas que pioraram moderadamente a relação. Por outro lado, se formos analisar as pessoas que têm interesse em continuar realizando compras online enquanto a pandemia durar, temos que a maior parte das pessoas respondentes querem continuar realizando compras online. Algumas, 20%, uma quantidade expressiva, não tenho certeza, e apenas 3 pessoas não querem continuar realizando compras online durante a pandemia. Em relação ao grau de satisfação, as pessoas ficaram muito satisfeitas com as compras online que elas realizaram. A gente pode ver que as categorias de aumento do grau de satisfação, 4 e 5, tiveram a maior parte das respostas, enquanto a categoria mediana, 3, teve mais ou menos mais de 10 respostas, e pouquíssimas pessoas realmente não tiveram moderadamente satisfeitos com as compras que realizaram. Mesmo assim, não teve ninguém que ficou extremamente satisfeito. Agora, em relação aos produtos que adquiriram, a maior parte das pessoas, a maior parte dos produtos adquiridos foram comida e bebidas, roupas, acessórios e eletrônicos, com a maioria esmagadora. Enquanto que os móveis e eletrodomésticos, categorias de móveis e eletrodomésticos, tiveram poucas pessoas que adquiriram. E, por outro lado, a categoria outros também empatou com móveis com 11%. Pode revelar móveis em 11%. Concluindo o trabalho, a gente tem esses dados que a gente, de certa forma, já esperava. Eles, principalmente em relação aos alimentos, que parece, pelo que a gente tem, cresceu muito. Também a gente já esperava que pouquíssimas pessoas, somente 3 pessoas,
não fossem comprar nada, não comprasse nada e responder a pesquisa. Uma vez que dificilmente alguém que vai responder uma pesquisa sobre compras online não comprou nada. E além do mais, dados que a gente tem, nós achamos, e logicamente se fossem tirados uma amostragem probabilística, que esse setor provavelmente vai continuar bombando, crescendo durante a pandemia, principalmente o setor de comida, uma vez que é um setor muito prático e que setor é isso. Deixa eu complementar aqui. O segundo campeão ali é o setor de eletrônicos, né? Por quê? A gente imagina que é muito por causa do que até nós, como alunos, estamos vivendo. Teve muito interesse em adquirir esses produtos para auxiliar no home office e também no EAD, no estudo à distância. Então, quem não tinha equipamento suficiente para ter um bom desempenho nessas atividades, tiveram que ir atrás. Então, ele está ali bem colocado como o segundo mais procurado. Então, é o que a gente conseguiu concluir com esse estudo. Bom, muito bom. Palmas para vocês também, tá? Palmas virtuais novamente. Vocês fizeram dentro do tempo. E antes de eu fazer nos comentários, eu queria perguntar, pedir para vocês colocarem o pôster em tela cheia para dar para enxergar um pouquinho melhor ele. E perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta. É o último trabalho, pessoal. É a última chance de fazer pergunta, tá? Só eu que estou perguntando. Oi. Não, eu só queria, pelo que falou, uma pessoa que falou, não me lembro agora o nome, ele falou que a concentração eletrônicos é a segunda colocação, né? Eletroeletrônicos. Porque eu não consigo enxergar bem aqui. Entendi. Alimentos está em primeiro e segundo está elétrico. Então, os produtos vocês se identificaram, devem ser laptops ou Brisney, tá um pouquinho baixo a sua voz, tá? Tá difícil de entender. É meu microfone. Agora melhorou? Mas melhora e piora. Eu não entendi, eu posso responder. Laptop, provavelmente celular, né? Os dois produtos mais comprados durante a pandemia, identificaram o tipo de eletrônico? Eu entendi. O que tem ali com o nome parecido é eletrodomésticos, é uma fatia pequena. As cores ali, de forma pequena, tá um pouco difícil de identificar. São eletrônicos ali que corresponde ao 21%, né? Depois de comidas e bebidas, corresponde a 31%. Tenta dar um zoom ali. Então foi muito influenciado por isso mesmo. Muitas pessoas correndo atrás de um telefone melhor para poder fazer essa interface, de um notebook. Paralelamente, assim, eu posso dizer que eu tenho alguma experiência pessoal com isso, não exatamente com essa modalidade do mercado. Eu trabalho com venda física mesmo, de eletrônicos, e cresceu bastante, até em relação ao ano passado, e isso com certeza reflete no comércio online também. Sim, Se me permite, eu queria fazer um comentário sobre isso, uma experiência própria. Em dezembro, eu comprei um computador para o meu filho, por conta de estudo e tudo mais, e por conta do início da pandemia, a minha comadre, né, ela pediu uma ajuda para comprar o computador e eu indiquei o mesmo modelo, o mesmo tudo. Isso em março, sei lá, alguma coisa do gênero, já tinha
já tinha um pouquinho de iniciado a pandemia, e o valor do mesmo computador, tudo bem que a gente teve afetado aí o aumento do dólar e o início da pandemia com as pessoas procurando computadores para as aulas online. O mesmo computador foi mais ou menos 2,5 vezes o valor que eu paguei em dezembro. Exatamente. Muita coisa subiu, dobrou, triplicou, e o principal mesmo, computadores. Principalmente quanto mais portátil for, notebook e tablets, no caso, justamente para ter essa mobilidade para o home office e estudos, né? Muito bom. Gostei que vocês ficaram fazendo uma discussão aí, né, que não aconteceu nos outros grupos, mas foi interessante ter acontecido agora, no último. Eu ia comentar exatamente isso. Quando vocês estavam propondo o trabalho, né, e eu cheguei a ver o questionário também, o que mais eu estava esperando ver é justamente isso, né, se os dados de vocês iam refletir essa mudança nos produtos que as pessoas estão adquirindo, né? Então, eu também estava achando que o que vocês iam acabar encontrando era maior gasto com comida, né, bebida, alimentação, e foi o que realmente aconteceu. Então, isso mostra que, apesar da forma como a gente está fazendo aqui, né, os procedimentos de amostragem, vocês estão conseguindo tirar informações que fazem sentido, né? Então, apesar da gente não poder calcular aí as nossas margens de erro, são resultados bem intuitivos, e eu acho isso muito bom. Então, o tema também foi bem relevante. Se eu fosse sugerir alguma coisa assim geral em relação ao post de vocês, é só que ele está muito azul, né? E está um pouquinho difícil de diferenciar as cores ali nesses gráficos de setores. É uma coisa que eu comentaria, que ficaria como sugestão. Mas dá para diferenciar, mas aqui a gente vendo na tela fica às vezes um pouco difícil, tá? Mas, de qualquer forma, vocês estão de parabéns, e eu gostei muito do tema, tá? E vocês também apresentaram no tempo certinho. Então, muito bom. Tá? São 10h21, então meu planejamento deu certinho, tá? Infelizmente, vocês todos cumpriram com os horários. Eu fiz questão de controlar os horários de vocês para vocês se acostumarem com isso. Eu não cortei ninguém, mas eu avisei, tá? Porque é importante vocês terem essa cultura de respeitar o tempo, tá? Quando alguém não respeita o tempo, você tira o tempo de outra pessoa, né? Então, eu acho que isso foi algo bem legal e, assim, de verdade, eu gostei. Eu estou muito, muito, muito satisfeito com o nível dos trabalhos de vocês. Eu acho que vocês escolheram temas, assim, excelentes, tá? E eu estou acostumado a ver essa disciplina presencial, né? Então, eu estava um pouco receoso no começo do período sobre o quanto vocês iam conseguir fazer, mas, assim, superou as minhas expectativas e vocês fizeram excelentes trabalhos, tá? Eu queria parabenizar de verdade vocês. Ficou muito, muito, muito legal o que vocês fizeram, tá? Eu vou agora só assim, para a gente lembrar, né? Por favor, me mandem ainda hoje, quem não mandou, esse pôster que foi apresentado, tá? Então, vocês têm até a meia-noite para me mandar, para eu poder fazer o fechamento aqui da disciplina, né? Então, hoje foi o último dia de aula, e depois eu mando detalhes sobre questões de avaliação. Tudo eu vou mandar por e-mail, para a gente não gastar agora o tempo aqui. Ok? Então, assim, eu agradeço muito a presença. Eu sei que teve pessoas visitando aqui, teve professores, ficaram quietinhos, mas eu sei que eles vieram prestigiar, e eu agradeço muito a eles por isso. E achei muito bom, tá? Foi muito, muito bom mesmo. Fazer uma pergunta, em qual e-mail que o senhor quer que, para qual e-mail que o senhor quer que envie? Eu coloquei no chat ali, em algum lugar, tá mais para cima. Tá ok. Vou colocar de novo ali. Pronto. Tá, João, obrigado. Então, mas assim, então, também gostei, Milene, da disciplina, tá? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui e tenham se motivado. Principalmente, o objetivo dessa disciplina é motivar vocês a continuar no curso, né? Ver que vale a pena e mostrar que tem aplicações da estatística em tudo que é área. Então, vocês receberam a visita, né, de pessoas aqui mostrando a experiência deles no mercado, experiência profissional, e vocês também conheceram alguns professores da ENSE e agora tiveram essa oportunidade de fazer uma análise real de dados, né? Então, fico muito feliz pelo resultado
que nós chegamos aqui ao final do semestre. Ok a todos? Todo mundo feliz? Professor, posso fazer um pequeno comentário? Diga. É assim, eu gostei muito de todas as apresentações dos aquele pessoal que você trouxe do mercado de trabalho para dar uma ideia para a gente, como é que é. Eu só tenho uma criticazinha, se você não ficar chateado. Bom, Você bem, não trouxe ninguém mais assim. O perfil que você trouxe é sempre gente que começou fazendo estatística novinho. Você não trouxe ninguém dos velhinhos. Tá bom. Assim, eu senti falta. Eu conheço. Alguém assim tá? que é a segunda profissão. Você conhece uns velhinhos para trazer da próxima vez? Que é a segunda profissão? Eu conheço uma pessoa que fez estatística, que fez o vestibular, deixa eu ver, já perto dos 40, assim, e que depois fez muitas coisas. Eu já vi pessoas fazerem com mais idade, mas eu daria exemplo dessa pessoa só porque é uma pessoa que eu vi depois tudo que aconteceu com ela, porque eu, na época, tinha 19 anos, tá? Inclusive, eu dei trote nessa pessoa, tá? E essa pessoa hoje já fez muita coisa, né? Já se passou mais de 20 anos e eu poderia chamar ela aqui numa outra oportunidade, tá? Mas, enfim, foi uma boa sugestão, uma boa crítica, tá? Eu realmente não pensei nisso quando eu estava convidando as pessoas, mas fica o registro aí que se eu lecionar de novo essa disciplina, eu vou tomar esse cuidado e vou chamar essa pessoa que eu estou comentando aqui, vou falar com ela, tenho certeza que ela vai aceitar. Tá bom, Valéria? Ok, só para não esquecer dos velhinhos. Eu não estou chamando ninguém de 40 anos nem de 50 de velho, tá? Por favor. Tá longe de mim fazer qualquer comentário em relação a isso. Tá bom? Bom, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? E dizer que foi muito bom e conversamos depois por e-mail. Boa noite a todos e fiquem bem. Se cuidem aí na pandemia, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa noite a todos.